Então, galera, deu um probleminha ali no vídeo 2, ali que só apareceu um vídeo, né? Mas eu resolvi postar mesmo assim. E vamos agora continuar aqui. Uma força de 5N age sobre um móvel fazendo com que ele realize um deslocamento de 4 metros. Então, F5N, força D, aí D, distância 4 metros. Forma um deslocamento forma com um ângulo, ai meu Deus do céu, desculpe, a força forma com o deslocamento um ângulo de 60 graus. Então o cosseno de 60 graus, ele é 1/2 e a gente vai adotar 0,5, ok? Então você vai fazer o quê? Trabalho igual força vezes deslocamento e daí vezes esse ângulo aqui, ó, é cosseno do ângulo, que nesse caso cosseno de 60. Trabalho igual força 5 vezes 4 vezes 0,5. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 0,5, 10, né? Sempre que você multiplicar pela metade, você terá metade. Sempre que você dividir pela metade, você terá o dobro. Olha aqui esse problema aqui, então. Olha só. Diz assim: determine o trabalho realizado pela força da figura ao lado em um deslocamento de 10 metros. Agora observe lá, ó. Raiz de 2n. Quem que é n? Quem é n é a força. Então, raiz de 2n, a força. O que é 45 graus? 45 graus é o ângulo que está formando a força com o deslocamento. Então, cosseno de 45 graus. A gente vai lá na nossa tabelinha. Isso aqui sempre é dado, tá? Que é raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, vamos melhorar aqui. Raiz de 2, 1,4 e isso aqui 0,7. Só para a gente não trabalhar com radicais agora, depois a gente faz até uma aulinha sobre isso. Então, ó, ele quer saber o trabalho. O trabalho é o quê? Força vezes deslocamento vezes o cosseno de alfa. Trabalho é força 1,4, deslocamento 0,7. Ai, gente, desculpe. Força 1,4, que é a raiz de 2, deslocamento 10 vezes o ângulo, que é 0,7. Então a gente vai fazer lá 1,4 vezes 10, que dá 14, vezes 0,7, que vai dar trabalho igual 9,8 joule. Isso aqui, na verdade, esse trabalho vai ser aproximadamente 10, tá bom? Se a gente trabalhar certinho com os radicais aqui, você vai achar 10. Então, aproximadamente 10. Então, professor, se na prova eu arrumar aproximadamente, tá correto? Tá correto sim, tá? Então, ó, diz assim, ó, na questão anterior, se a força for duplicada, ora, se a força era a raiz de 2, que a gente achou que era 1,4, como é que eu duplico essa força? Claro, 2,8. Então, 2,8 joules. Então, olha só, qual seria o novo deslocamento para realizar o mesmo trabalho? Então, trabalho é força vezes deslocamento vezes o ângulo lá de inclinação, que era, na outra, 45 graus. Então, trabalho que a gente achou na outra, 10. Ok? Força, 2,8. Novo deslocamento vezes o 0,7. Então, eu vou ter o quê? 2,8 vezes 0,7. Eu vou ter 1,96 vezes D. Então, distância igual 10 dividido por 1,6. Né? Mas poderia ser 2, né? Mas vamos lá. Isso aqui vai dar o quê? Deslocamento igual a 5 metros. Tá bom, gente? A 5,1, mais ou menos, se a gente fazer no arredondamento, mas no arredondamento a gente pode arredondar isso aqui para 5 metros. Olha só, diz assim: uma força de 20N, realiza um trabalho de 20 joules, sobre um corpo quando se efetua um deslocamento de 2 metros. Determine o ângulo. Então ele quer saber qual é o ângulo. A mesma fórmula, galera. Trabalho é
força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Trabalho igual, trabalho que a gente achou que é ali, que é 20, força também 20, vezes o deslocamento 2, e eu quero saber qual será o ângulo. 20 igual 20 vezes 2, 40, cosseno de alfa. Então vai ficar o quê? Cosseno de alfa igual 20 dividido por 40. Cosseno de alfa igual a 1 meio ou 0,5. Daí tu vai lá na tabelinha, qual é o ângulo? O ângulo é 0 graus, ok? Depois nós vamos fazer isso aqui mais detalhado de novo. Olha aqui, uma força de 20N, age sobre o móvel durante certo deslocamento. A força forma um deslocamento de um ângulo de 60 graus. Cosseno de 60, vimos que é 0,5. Fornece um trabalho de 5J. Qual o deslocamento que o móvel realizou? A mesma fórmula sempre, ó, trabalho igual força vezes deslocamento vezes cosseno. O que temos que lembrar é que isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Trabalho, 5, força, 20, vezes deslocamento, não sei, vezes o cosseno, 0,5. 5 igual 20 vezes 0,5, 10D. Então, D igual, tá multiplicando, passa dividindo. 5 dividido por 10, D igual a 0,5 metros. Que a nossa unidade do SI é sempre metros. Vamos melhorar isso aqui, ó. Raiz de 3, 1,7. Então, 20 vezes 1,7, 34 newtons, tá? Uma força de 34 newtons, porque 20 vezes raiz de 3, realiza um trabalho de 300 joules. Sobre um corpo num deslocamento de 10 metros. Quer saber de novo o ângulo? Mesma fórmula. Trabalho igual força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. O trabalho, 300. A força, 34. O deslocamento, 10 vezes cosseno de alfa. 300 igual 340 vezes cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa é igual 300, está multiplicando, passa dividindo, dividido por 340. Que a gente vai achar esse valor 0,8. Aí você vai procurar lá 0,8, é o cosseno, é o ângulo, é 30 graus, tá? Posso até fazer uma tabelinha para vocês aqui bem ligeirinho. 0 graus, 30 graus, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3, 1,7 dividido por 2, 0,8. 45 graus, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2, 1,4 dividido por 2, 0,7. E 60 graus, 1 meio, 1 dividido por 2, 0,5. Uma força age sobre o móvel durante 10 metros. Então, deslocamento de 10 metros, fornecendo-lhe um trabalho de 5J. O ângulo entre a força e o deslocamento, cosseno de 30. Então, cosseno de 30, você vai lá na tabelinha, raiz de 3 sobre 2, mas podemos usar o 0,8. Ele quer saber o quê? Qual o valor desta força? Força vamos melhorar aqui. Trabalho igual força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Trabalho, 5. Força, não sei. Deslocamento, 10. Cosseno de alfa, 0,8. Então, 5 igual 10 vezes 0,8, 8F. F igual a 5 dividido por 8, você vai achar 0,625 N. Ok? Paz e bem, espero ter ajudado, mas a gente volta nisso aqui. Eu sei que foi uma aula um pouco mais rápido, mas eu volto mais detalhadamente nisso aqui. Tá, gente? Na verdade, é só para complementar aquele vídeo 2 ali que só teve um. Beijão, tchau, tchau.